Olá pessoal, vamos iniciar a 9ª aula de Tecnologias Web. Conteúdo desta aula, nós vamos ver o que é o CSS. Depois a gente vai ver o uso das folhas de estilo. E depois a sintaxe da linguagem de folhas de estilo. Então vamos iniciar. Primeiramente, o que é o CSS? CSS vem do inglês Cascading Style Sheets, que significa folhas de estilo em cascata. A sigla vem desse C, desse S e deste S. Bom, ela foi criada pela W3C, que é o consórcio que padroniza as tecnologias voltadas para a web. E ela possui uma linguagem própria, uma linguagem de folhas de estilo. Não é uma linguagem de programação em si, mas é uma linguagem em que nós vamos definir estilos para serem utilizados nas nossas páginas. Quais são os objetivos do uso do CSS? Definir um conjunto de regras para formatação de páginas na web. Ou seja, no CSS nós vamos definir aquelas regras, ou seja, definir como será feita a formatação das páginas de web. Com isso, nós conseguimos separar o conteúdo da página da sua formatação. Para conteúdo de página, nós vamos utilizar o HTML, as tags HTML, para que a gente crie a página com o seu conteúdo. E para formatar esse conteúdo, a gente vai passar a bola para o CSS. Então, cada qual com o seu objetivo. CSS, o objetivo é formatação, mas também tem a possibilidade da gente criar os layouts, ou seja, os desenhos de página, layouts, posicionar, os elementos da nossa página utilizando o CSS. Inclusive é uma técnica que vem sendo cada vez mais utilizada. Ao invés do HTML, a gente usar o CSS para fazer os layouts das páginas. Bom, como que a gente vai usar essas folhas de estilo? Nós temos o nosso documento HTML e a gente precisa empregar nessas tags, nesse documento, os estilos para formatar esse documento. Nós temos 3 jeitos de fazer isso. Tem 3 tipos de uso. O primeiro e o segundo, aliás, são definidos na página HTML. Eu tenho meus estilos definidos dentro do meu arquivo HTML. Como vocês lembram, o HTML é formado de head e body. Então, o head é o cabeçalho. Dentro do cabeçalho, eu consigo fazer a definição dos estilos que eu vou utilizar na minha página. Eu consigo fazer também diretamente na tag. Então, o primeiro modo que nós vamos ver é definir os estilos diretamente na tag. Depois a gente vai ver a definição de estilos no cabeçalho da página HTML. E o terceiro método de uso do CSS é definição de estilos em um arquivo separado. Ou seja, nós temos um arquivo só para definição de estilos. Nós não vamos definir esses estilos na nossa página HTML. Tem algumas vantagens de se trabalhar assim, tá? Então, como que a gente vai saber, como que a nossa página vai saber que é para ela ser formatada com tal estilo? Nós fazemos um link para o arquivo CSS dentro do meu arquivo HTML. Nós vamos ver também à frente como que é feito esse link, como que as duas páginas trabalham juntas para exibir um conteúdo. Vamos ver o primeiro método de uso do CSS, que é a definição e aplicação de estilos diretamente na tag HTML. Bom, eu utilizo a propriedade style das tags HTML. Então, nas minhas tags eu tenho propriedades e uma dessas propriedades é style. Então, eu defino os meus estilos dentro dessa propriedade style. E quando eu defino dentro dessa propriedade, essa definição, essa formatação é aplicada apenas na tag em que eu estou definindo o estilo.
No caso, nós vamos ver um exemplo nesse próximo slide. Eu tenho aqui a propriedade style dentro de uma tag de parágrafo do HTML. Então, o que eu vou estar fazendo com esse exemplo? Eu vou estar estilizando o meu parágrafo, eu vou estar formatando o meu parágrafo. A formatação é cor vermelha. Esse color red, ele já faz parte da linguagem de definição de folhas de estilo. Nós vamos ver também a sintaxe dessa linguagem, mas primeiro de começo dá para ver que a gente está definindo esse meu parágrafo para o texto ter a cor vermelha. Aqui tem o texto do meu parágrafo. Então, onde que eu estou definindo que a cor é vermelha? Dentro da minha tag. Dentro da minha tag de parágrafo. Ou seja, só essa tag, só este texto vai sofrer influência dessa definição de estilo. Essa palavra texto vai aparecer em vermelho no site. Segundo método de utilização das folhas de estilo. Definição no cabeçalho do arquivo HTML. Ou seja, dentro da tag head. A tag head, que é a tag de cabeçalho do HTML. E ao invés de usar uma propriedade chamada style, nós vamos abrir uma tag que chama style também. Dentro da tag head. Eles podem ser aplicados em diversos elementos da minha página. Como eu estou definindo essa formatação lá no cabeçalho da minha página, o que vai acontecer? Eu tenho vários elementos HTML em uma página e eu posso aplicar essa formatação em vários desses elementos. Existem alguns métodos de se fazer isso. Se eu defino, por exemplo, que todos os parágrafos do meu texto vão ter a cor vermelha, então eu consigo fazer isso utilizando esse método da tag style. Utilizando esse método, eu defino uma vez no cabeçalho e todos os meus parágrafos vão se tornar vermelhos, ou seja, vão ter a cor do texto em vermelho. No outro caso, no caso anterior, eu teria que definir aquele color red para todos os parágrafos. Um exemplo aqui do uso dessa tag style. Então eu tenho que, dentro da tag head, eu tenho que abrir a tag style e falar que tipo de estilo que eu estou usando. O tipo de estilo que eu vou usar, nesse caso, é o text/css, que é uma folha de estilo em cascata. E aqui eu defino todos os estilos que eu vou utilizar no meu documento. E fecho a tag style falando que, pronto, defini tudo que eu vou usar nessa página. A partir dali eu só começo a utilizar nas minhas tags ou ser aplicado automaticamente. Nesse caso, eu estou definindo que o P, a tag P, vai ter a cor azul. Se eu definir que toda e qualquer tag P vai ter a cor azul, eu não preciso trabalhar dentro das tags HTML. Automaticamente elas vão se tornar azuis, porque no cabeçalho está definido que as tags P têm a cor azul. Agora o mais importante deles, que é a definição em um arquivo CSS. O arquivo CSS vai conter apenas as definições dos estilos. E ele é um arquivo de extensão .css. Então, lá no meu servidor, onde eu tenho os arquivos .html ou .html, eu vou ter também arquivos ou um arquivo com o nome do arquivo .css. Então, os meus arquivos de folha de estilo em cascata. Qual é a grande vantagem desses arquivos, de se utilizar os arquivos CSS ao invés de definição de estilos dentro do HTML? Eles podem ser usados em diversas páginas HTML. Então, eu consigo fazer a definição dos estilos em um arquivo e diversas páginas HTML podem consumir esse arquivo e se apropriar desses estilos para serem aplicados em suas tags.
Com isso eu consigo facilitar a manutenção do site. Vamos supor que eu precise alterar os estilos do meu site como um todo. Ao invés de utilizar a cor de fundo verde para as páginas, eu quero utilizar a cor de fundo azul. Nesse caso, se eu definisse os estilos em cada documento HTML, em cada arquivo HTML, eu teria que abrir esses arquivos e alterar a cor do fundo de verde para azul em cada um deles. Se eu estiver usando um arquivo CSS para todos esses arquivos HTML, eu consigo fazer a manutenção nesse arquivo e automaticamente todos os arquivos HTML que estejam linkados a essa folha de estilos vão ter sua cor de fundo alterada também. Então eu tenho um lugar só para mexer quando eu quiser mudar os estilos do site. Outra curiosidade, este arquivo CSS pode estar hospedado em qualquer local da web. Em qualquer local da web eu posso ter esses arquivos hospedados. Então, suponhamos que eu tenha vários sites e eu queira que um arquivo de estilos seja responsável por formatar esses vários sites. Eu posso colocar esse arquivo de estilos em um dos meus sites e os outros sites que podem estar em outro servidor, em outro lugar da internet, eles podem consumir esse arquivo CSS também. Para ser utilizado no HTML, então como que a gente vai usar ele no HTML? Ele necessita de um link para a folha de estilos. Cada documento que vai utilizar essa formatação, ela vai ter que ter um link para esse arquivo CSS. A gente vai ver como que é feito esse link. É diferente daquele link de âncora do HTML. Ele é um link especial para os arquivos CSS ou para linkar arquivos que vão ser incorporados à página. Um exemplo aqui. Esse aqui é o arquivo CSS. Eu chamei ele de estilos.css. Aqui eu tenho toda a definição dos estilos que eu vou utilizar no meu site. E aqui eu tenho o meu arquivo index.html, aquele arquivo responsável pelo conteúdo. Esse arquivo index, ele vai ser formatado utilizando esses estilos aqui. Esses estilos do arquivo estilos.css. Como que eu falo para ele ser formatado nos estilos deste outro arquivo? Eu tenho que fazer esse link. Essa tag aqui. Essa tag está em 3 linhas, mas ela poderia estar em uma linha só. Eu só pulei as linhas porque não cabia aqui na minha página. Então a tag chama link mesmo, é uma tag link. Eu tenho que falar qual tipo de link que eu estou fazendo, folha de estilos, que tipo de folha de estilos, que é folha de estilo em cascata, que é o text/css, e a referência. A referência que é igual a do link do HTML, a mesma propriedade, href. Essa tag link também tem a propriedade href. E aqui eu vou colocar o caminho do meu arquivo estilos.css. Bom, se esse arquivo pode estar hospedado em outro site, qual o caminho que eu colocaria ali? Colocaria o caminho completo do outro site, http, até chegar no arquivo estilos.css. No caso, esses meus 2 arquivos estão na mesma pasta, então eu coloquei só o nome estilos.css. E daqui para baixo, eu continuo escrevendo meu arquivo HTML. Como vocês podem observar, essa tag link está dentro da tag head. Assim como a tag style, quando eu for definir os estilos para um documento, tem que estar dentro da tag head. Aqui um exemplo do que a gente pode fazer utilizando um arquivo separado para CSS. Várias páginas podem consumir esse arquivo que a gente escreveu uma vez só. Olha o ganho em produção que a gente tem, sendo que
se a gente não utilizasse esse arquivo, a gente teria que definir tudo isso para cada página. Outra coisa, manutenção. Manutenção acho que é o principal quesito desse uso de arquivo separado. Imaginem que esta página tenha que alterar a cor de fundo e as outras não. Eu posso criar um novo estilo, adicionar um estilo nesse arquivo e aplicar apenas a essa página. Mas vamos supor que eu queira alterar plano de fundo ou cor de letra, o que seja, de todas essas páginas. Eu faço alteração em uma regra, enquanto nesse site, que é um site pequeno, com 5 páginas, eu teria que fazer uma alteração em 5 regras, uma em cada documento. Essa é a grande vantagem. Se a gente usa a definição na tag HTML, a gente tem mais uma desvantagem. Nós não conseguimos utilizar aquela definição para outros elementos. Então, a gente pode fazer isso no cabeçalho. Se a gente usa no cabeçalho, a gente não consegue usar aquela definição para outros documentos, para outros arquivos. Então, a gente usa arquivo separado e os outros arquivos fazem link para esse arquivo principal de estilos. Vamos falar um pouquinho da sintaxe da linguagem do CSS. Bom, sintaxe da linguagem se resume em uma linguagem para definir os estilos, para definir as regras. Então, cada regra é dividida em dois principais blocos, os seletores e o bloco de declaração. Os seletores são esses que vêm anteriormente às chaves. Então, os seletores são aqueles que, aonde eu vou aplicar essa formatação. E, dentro das chaves, vem o bloco de declaração, que é qual é a formatação. No bloco de declaração, também é dividido em duas partes. As propriedades, que no caso aqui é color e font width, que significa largura da fonte, e valor, que no caso aqui é vermelho, e aqui é bold, que vai tornar o texto em negrito. Então, nesse caso, eu estou definindo que as tags H1 e H2 vão ter o texto de cor vermelha e vão estar em negrito. Bom, seletores, onde as regras são aplicadas. Então, ali eu vou definir qual elemento vai utilizar aquela regra, ou tem vários tipos de seletores, a gente vai ver à frente. E o bloco de declaração são as regras propriamente ditas. Então, ali no bloco de declaração que eu vou escrever como que eu quero essa formatação. Vamos falar um pouquinho dos tipos de seletores. Eu tenho seletor universal, de tipo, de classe, de ID e de pseudoclasse. Então, cada tipo de seletor vai ser aplicado de uma forma no meu HTML. Vai ter uma aplicação diferente. Vamos ver primeiro o seletor universal. Definido por asterisco. Então, o seletor universal é o mais simples. Quando eu quero definir que tudo na minha página vai seguir uma seguinte regra, eu uso o seletor universal. Mas o seletor universal tem que ser usado com um pouco de cuidado, porque ele realmente aplica a todos os elementos da página. Então, nesse caso, que eu estou utilizando o seletor universal, estou aplicando uma regra de cor vermelha, todos os textos da minha página vão ter a cor vermelha, sem exceção. No caso, se eu quiser, por exemplo, que todas as bordas tenham uma certa espessura, eu consigo usar o seletor universal. O seletor universal, ele aplica realmente aquela propriedade a todos os elementos. Tem que ser usado com um pouco de cautela esse seletor universal. E ele é o mais simples de ser utilizado porque ele não tem escolha. Ou você usa ele e coloca o asterisco,
ou você não usa, não tem outra opção. Seletor de tipo. Seletor de tipo é muito utilizado. Exemplos de seletores de tipo foram os que a gente usou até agora. H1, o P para parágrafo, H4. No seletor de tipo, a regra é aplicada a todos os elementos do tipo definido. Então, nesse caso, se eu definir que as tags P vão ter o texto da cor vermelha, toda e qualquer tag P, ou seja, todo e qualquer parágrafo, vai ter a cor vermelha no texto. No caso, se eu definir que os títulos H1 vão ter um certo tamanho de fonte, toda vez que eu usar o H1 no meu documento HTML, ele vai seguir essa formatação que eu defini. O H2, não. Se eu definir só para o H1, ele aplica só para aquela tag que eu defini mesmo. Bom, as vantagens são que eu consigo utilizar esse tipo de seletor. Por exemplo, se eu quiser utilizar em H1, em um arquivo separado, o título de todas as minhas páginas vai seguir uma certa formatação, utilizando aquele esquema do arquivo separado. Se eu quiser que os títulos de todas as minhas páginas sejam alterados, eu venho e altero a regra que eu defini para o H1. Então é uma regra só para todos os títulos e para todas as páginas, nesse cenário que eu propus. Outro tipo de seletor. Seletor de classe. No seletor de classe nós definimos um nome. E esse nome é precedido de um ponto. Então quando eu for definir um seletor de tipo H1, P, A, para links, vou colocar o nome das tags, eu vou colocar simplesmente o nome da tag, abrir as chaves, colocar as regras e fechar as chaves. No caso do seletor de classe, antes do nome da classe, eu tenho que colocar um ponto para dizer para o CSS que isso trata-se de uma classe que eu estou criando. E para a aplicação no HTML, eu utilizo a propriedade class. Então, para cada tag, eu preciso dizer qual é a classe que vai ser aplicada a essa tag. Ou seja, qual é a formatação que eu defini que vai ser aplicada a essa tag. Se eu tenho um cenário em que nem todos os parágrafos devem seguir as mesmas formatações, eu posso criar um seletor de classe chamado parágrafo 1, ou P1, P2 e P3. E aí, na hora que eu quiser utilizar em algum desses parágrafos, como aqui embaixo, eu consigo definir qual tipo de parágrafo que eu estou aplicando, qual tipo de formatação que eu criei, que eu estou aplicando a essa tag. Aqui está um exemplo da declaração dessa formatação, dessas regras. Então aqui eu criei uma regra txt underline inicial. Foi um nome que eu criei, fictício, e eu posso definir o nome que eu quiser aqui. Então, com esse nome, esse é o nome da classe que eu vou utilizar nas tags. E aqui eu defino as regras, normalmente. Poderia ser 1, 2, 10 regras, 200 regras, tanto faz. No caso, eu defini uma regra só para ficar mais visível a aplicação da tag, da formatação. Bom, esse primeiro parágrafo não está seguindo formatação alguma. Já no segundo parágrafo, como eu disse, eu estou usando a tag class para dizer que esse escrito aqui, esse texto do segundo parágrafo, vai ter a cor vermelha. Então, eu só aplico essa regra aos elementos em que eu quiser, os elementos indicados. A desvantagem é que eu preciso definir para cada tag a classe que vai ser utilizada. A grande vantagem é que eu consigo criar vários tipos de formatação e aplicar a várias tags.
não impossibilita da gente usar arquivos separados nesse formato, porque eu posso criar uma classe que seja aplicada a várias páginas. Então, aquele esquema que eu mostrei de arquivo separado também é bem-vindo utilizando seletores de classe. Seletor de ID. Lá no HTML a gente tem uma propriedade chamada ID para cada tag. E com essa propriedade ID, a gente define um nome para essa tag e esse nome não pode ser repetido no documento HTML. De maneira alguma a gente consegue repetir esse nome. O que vai acontecer? Não pode se repetir. Então, o seletor de ID eu utilizo quando eu quero que esse estilo, essa formatação seja aplicada a um elemento apenas. Apenas o elemento que tem aquele código ou aquele ID em que eu estou definindo. Vamos supor que eu tenha um parágrafo com o seguinte ID, txt inicial. Esse é o ID que eu defini para ele na página HTML. Então, o único parágrafo, a única tag que vai ter esse ID vai ser essa. Não posso repetir. Eu vou definir aqui a minha regra para seletor de ID. Aqui tem só não uso ponto, tá? Eu uso uma cerquilha, ou uma hashtag. Depende de quem está falando, né? Mas eu uso esse símbolo e depois o nome do meu ID. Então, se eu for utilizar sempre essas tags de ID, eu até consigo utilizar aquele esquema de arquivo separado. Mas tem casos que a gente não vai ter essa necessidade. A não ser que esse ID txt inicial se repita, por exemplo, em todas as páginas ou em algumas páginas. Então, nesse caso, eu aplico a regra apenas ao elemento indicado e mais nada. Então, um elemento vai ter a cor vermelha e um elemento chama txt inicial, mais ninguém. Seletor de pseudoclasse. Seletor de pseudoclasse é um pouquinho mais complicado. Existem no CSS algumas pseudoclasses que são subclasses de algumas tags. Por exemplo, a tag de link. Então, para eu definir que eu tenho um link e quando eu passar o mouse em cima, por exemplo, deve ser aplicada uma outra formatação diferente daquela que já existe no link, eu vou ter que definir como pseudoclasse. E uma dessas pseudoclasses é o hover. O hover é quando a gente passa o mouse em cima. O mouse está lá em cima, não necessariamente cliquei, mas eu passei o mouse em cima desse link. Define classes especiais de elementos. Então aqui a definição. Para a tag A, quando o mouse estiver passando por cima do elemento, aplique a cor red. Então eu tenho aqui um link de cor verde. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a cor green. Cor green. A cor verde. Então, aqui eu tenho um link sem formatação e aqui eu tenho um link com o mouse passando por cima, ou seja, a mãozinha está lá em cima do meu link. Então, quando a mãozinha estiver em cima, eu vou aplicar essa regra aqui. Que essa regra só é para ser aplicada quando a tag A estiver com o mouse por cima, que é o hover. Então, a gente tem essas tags especiais, essas pseudoclasses, que são formatações especiais, por exemplo, para link, para outros elementos também. Esses são os seletores, os tipos de seletores que a gente pode utilizar na definição das classes. Tá joia? Muito obrigado, pessoal.
Olá, pessoal! Vamos fazer as atividades da 9ª aula de Tecnologias Web. Primeira questão: qual o principal objetivo de se usar folhas de estilos? O principal, na verdade nós temos alguns objetivos, que seriam a formatação mais fácil do documento, alguns recursos que o HTML não nos fornece para formatação, algumas facilidades, como a gente usar um arquivo de folha de estilos que pode ser consumido por várias páginas, mas o principal objetivo é a separação do conteúdo da formatação. Então a gente tem a formatação toda escrita numa linguagem e o conteúdo todo escrito em outra linguagem. Com isso a gente consegue uma melhor manutenção, visualização mais limpa do código, mais clara. E isso é muito importante para quem trabalha com programação, com desenvolvimento, porque a gente sabe que hoje uma pessoa está mexendo no código, amanhã pode ser outra pessoa. E quanto mais limpo tiver, mais fácil, de fácil entendimento for, melhor para a manutenção desse código. Segunda questão. Cite 2 vantagens de se utilizar os arquivos CSS separadamente do arquivo HTML. Um arquivo de extensão .css. 2 vantagens. Bom, a gente tem algumas vantagens, mas 2 vantagens podem ser concentrar a manutenção da formatação em um único arquivo. A gente não tem que... Se a gente quiser alterar alguma formatação que seja comum a todas as páginas, ou comum a vários sites, a gente não precisa entrar em cada página, fazer uma alteração. A gente faz a alteração nesse arquivo de folha de estilos, ou nesses arquivos de folhas de estilos. Normalmente, a gente tem um, mas pode ser um site muito grande, a gente tem vários, cada um voltado para um tipo de elemento. Outra vantagem é aplicar a mesma formatação a várias páginas. Em vez de a gente ficar desenvolvendo formatação para uma página, desenvolvendo para outra página, a gente consegue desenvolver essa formatação uma vez e aí vai aplicando nas diversas outras páginas. Outra vantagem é se a gente quiser disponibilizar essa folha de estilos para outros sites consumirem, outros sites poderem usar essa formatação. A gente faz uma folha de estilos .css e eles podem fazer link para essa folha de estilos. Quais são os 3 itens utilizados na linguagem de definição do CSS? A gente sabe que a linguagem ela é dividida, a linguagem de definição, né, a linguagem de folhas de estilos, ela é dividida em 2 grandes partes, mas uma dessas partes também é dividida em 2. Então ela fica com 3 partes aí principais, que seriam os seletores, as propriedades e os valores. Seletores são aqueles que indicam onde eu vou aplicar essa formatação. Propriedades, qual a formatação que eu vou aplicar? É cor? É tamanho? E os valores é qual cor, qual tamanho, seria o valor mesmo daquela propriedade que vai ser aplicada na formatação. Por que seletores de ID podem ser aplicados apenas a um elemento na página? Porque o ID não pode se repetir na mesma página. Então, se a gente tem... ele identifica unicamente um elemento. Então, na página HTML, se a gente precisa buscar uma informação via ID, a gente não pode ter dois elementos com o mesmo ID. E é corriqueiro a gente precisar identificar um elemento unicamente. Quando a gente está trabalhando com programação ou mesmo com folhas de estilos, para a gente poder definir para aquele elemento qual vai ser a formatação dele. Então, nesse caso, eu só consigo aplicar a um elemento na página porque se eu vou aplicar para aquele ID, só um elemento vai ter aquele ID. Eu não posso ter outro elemento com o mesmo ID. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.